Senhor, querido. Amém? Com poder, vem me esconder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, quero colocar diante do Senhor, Pai, a minha vida, a vida dos demais irmãos. Nessa hora, Pai, se coloca, ó Deus, diante do Senhor, Pai. Diante dessa live, ó Deus. Visita-nos, ó Deus, nessa noite. Fala conosco. Possamos descansar, ó Deus, nos teus cuidados. Descansar, Senhor, meu Deus, na tua providência, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Possamos, ó Deus, estar com a alma segura em Ti, Pai. Ó Deus, que não venhamos desfalecer nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Visita o meu irmão, visita a minha irmã nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco em Tua palavra, Pai. Quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, esse hino como oração ao Senhor, Pai. Crendo, confiando, Deus, lançando sobre si, Pai, os nossos cuidados. Em nome de Jesus, Senhor. Visita o meu irmão nas suas necessidades, ó Pai, minha irmã, Deus, nas suas adversidades, nos seus problemas, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, possamos descansar, ó Deus, sair dessa live completamente, ó Deus, descansados, porque nada, absolutamente nada fugiu ao controle do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Fala conosco, Deus, nos perdoa. Obrigado por esse dia maravilhoso, essa quarta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa quarta-feira maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus. Tá beleza aí agora, queridos? O som? O áudio? Amém? Amém. Aleluia. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O vão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei,
Sob as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Descansamos, ó Deus, no teu poder nessa noite, Pai. Fala conosco na tua palavra, Deus. Visita a nossa família, visita a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Todos estão me ouvindo? Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Dois textos da palavra do Senhor. Hebreus 11, 1 e 1 Pedro 5, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Segundo texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Dois textos que nos chamam a atenção sobre a fé. Eu estava meditando nesse texto, nessa palavra nessa noite, e me veio algo, uma experiência no seminário ainda, né, que a gente lê muitos livros, né, tem que fazer análise de vários livros e apresentar para o professor. E um dos livros que muito me chamou a atenção foi sobre os evangelistas, né, os mártires, aqueles homens e mulheres que deram a sua vida pelo Evangelho. Né, e dentre os evangelistas do século XVII, o que me chama muito a atenção é o George Miller. Ele é um evangelista, foi um evangelista inglês, né? Um evangelista e missionário inglês. Certa vez ele disse assim: onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. Repito de novo. Onde a fé começa, a ansiedade termina. E onde a ansiedade começa, a fé acaba. Por que eu citei George Miller? Como eu falei, porque ele foi um evangelista e missionário inglês, notável por sua fé na providência de Deus e também pela sua obra a crianças desamparadas na sua época, através da construção de orfanatos, onde recebiam muitas vezes roupas, comidas e uma boa educação. Certa vez uma experiência de fé que esse grande homem de Deus passou, dentre muitas, poderia ficar aqui falando várias experiências que ele teve, mas o que me chama a atenção, foi quando o seu orfanato, naquela ocasião, amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. 1.000 órfãos, queridos. E o desespero tomou conta de todas as pessoas, todos os funcionários ali daquele orfanato. Né? Mas aí, Miller, ele disse assim, olha o que ele falou, irmãos, olha a fé desse homem. Não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. O que ele fez? Ele entrou no quarto dele, ele orou. Deus diz que Deus ele atende a oração do aflito, do necessitado. E a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, e os necessitados, e os doentes. Né? Essa é a verdadeira religião. Né? Por isso que quando a gente precisa orar, sempre no almoço daqui de casa, no almoço, na janta, a gente sempre ora pelos órfãos, pelas viúvas e pelos necessitados. Né? Então, quando ele entrou no quarto dele para orar, ele diz assim, a oração dele, Pai dos órfãos, falta pão
Em nome de Jesus, amém. Só isso. Pai falta de joelhos no quarto dele, na hora que os funcionários, né, todos desesperados, e agora como que nós vamos fazer para alimentar as 1000 crianças aqui? Ele virou e falou assim, eu não peço nada a homem, eu peço ao Deus que eu tenho aliança. Entrou no quarto dele, se ajoelhou e disse assim, Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Queridos, passado alguns minutos, várias carroças com pães, aleluia, eu cheguei a arrepiar, passaram na porta do orfanato e o chefe que conduzia aquelas carroças gritou para o evangelista, Seu Miller, fomos entregar esses pães para a rainha, para a família real, lá no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados e que não iriam mais receber. Por isso, para não jogar fora, nós resolvemos então ofertar para o orfanato. Miller simplesmente disse assim, não foram os pães que passaram do ponto, glória a Deus, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Queridos, isso aí é motivo, aleluia, de incentivo, de massagear a nossa fé. Sabe, a fé, ela é de extrema importância na vida do verdadeiro cristão que queira viver a vontade de Deus nesse mundo. Porque, aliás, sem fé, na verdade, fica difícil até mesmo irmos até Deus em oração, porque é por meio dela que alcançamos grandes vitórias na vida. Exemplo disso nós vimos aqui nesse testemunho de George Miller. O texto do qual nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, não deixa dúvidas sobre o que é ter fé. O que é fé? Ter fé é simplesmente o quê, queridos? É ter certeza absoluta do que você espera. O que George Miller fez? Ele entrou dentro do quarto dele. Ele não fez uma oração glamourosa, uma oração florida, não. O que ele precisava? Precisava do pão? Ele virou para Deus e falou assim, Pai dos órfãos, falta pão. Só isso. E Deus ouviu a oração, querido. Deus ouviu o clamor do coração dele. E liberou, mandou aquele monte de carroça com os pães para aquele orfanato. Sabe, não se trata de ter fé, não se trata de ter certeza de algo que está à nossa vista, né? Não. Se trata de algo que ainda não aconteceu, de algo que nós não vemos, mas que temos a convicção de que veremos. Olha o que esse evangelista disse, Pai, falta pão, em nome de Jesus, amém. Minutos depois, Deus então mandou aquele monte de carroça. Ter fé é acreditar o quê, queridos? Ter fé é acreditar no inexistente ou no invisível. É como dar o passo em um lugar vazio, né? Você vai dar um passo no escuro e Deus simplesmente coloca a mão dele embaixo. Isso que é fé. A nossa fé precisa de uma base. O simples fato de você ter fé não significa muita coisa. Precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. Ela é a base da nossa fé. Aleluia, entendeu? Amém, querido? Se você tem fé em Deus e em outras coisas que não provém da palavra que Ele mesmo inspirou, isso pode provar que você não confia 100% em Deus. Precisamos confiar inteiramente nele. Para ser mais específico, irmãos, devemos, por exemplo, confiar que Deus é quem proverá o nosso sustento, e não a nossa inteligência, e não a empresa pela qual nós trabalhamos, ou qualquer outra coisa que nos contribua financeiramente. Não, o nosso sustento vem de onde? Vem da força do nosso braço. O nosso sustento não vem do patrão, o nosso sustento não vem da conta gorda do banco, não, o nosso sustento vem de Deus. Devemos confiar que é de Deus que vem a fonte de toda a ajuda e auxílio que precisamos, e não necessariamente das pessoas que Ele usa para isso. É dele, primeiro dele. Primeiro é Ele para usar as pessoas, mas primeiro sai da fonte. A fonte é Ele. Então o que não é fé? Fé não é pensamento positivo, meu irmão.
De fato, uma pessoa positiva alcança, sim, muito mais seus objetivos do que uma pessoa negativa. Mas ficar repetindo várias vezes que algo vai dar certo, não, isso não é fé. Isso não é fé. Fé não tem nada a ver com determinar as coisas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que sem fé é possível agradar a Deus. Então, sabendo disso, fica claro que a fé que temos não é algo que serve para agradar a nós mesmos, mas ao Senhor, ainda que obedecer a Ele venha nos desagradar de certa forma, né? Ou seja, uma pessoa cheia de fé não é necessariamente uma pessoa que tem todos os seus pedidos, todos pedidos respondidos por Deus. Lembra de Jesus? Jesus, ele lá no jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai pedindo que afastasse dele o cálice. A oração dele foi respondida? Não foi. Então nós temos dificuldades, sabe, queridos, de acreditar em coisas que não vemos. Ter fé tem mais a ver com uma pessoa que atende a todos os pedidos de Deus e o agrada, apesar de não poder vê-lo. Deus ele usa diversas coisas para nos abençoar, mas nós não podemos confiar primariamente em nada além do próprio Deus. Por quê? Porque é Ele quem nos abençoa com tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Sabe, uma das coisas pelas quais não devemos confiar está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do mal. Uma das coisas pelas quais não devemos confiar é na força do nosso braço, sabe? Jeremias, o que ele quis dizer aqui, que não é apenas que você não deve confiar em ninguém mais do que em Deus. Assim como o salmista também, ele nos ensina lá no Salmo 118, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, né? Então, querido, cuidado para não pensar que a felicidade do seu casamento tem mais a ver com seu cônjuge do que com Deus. Cuidado para não pensar que a provisão da sua casa tem mais a ver com seu patrão do que com Deus. Cuidado. Sabe, fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você. Não espere das pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Vou repetir, não espere das pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. O texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, no início, retrata muito bem isso, de lançar sobre Deus todas as nossas expectativas, toda a nossa ansiedade. O que George Miller disse? Vamos lá. George Miller no início ele disse assim: onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto aqui de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, sabe, ele retrata muito bem isso, irmãos. O significado desse ensino fala sobre o cuidado do Senhor para com seus filhos. Ele também mostra que não há motivos para nos preocuparmos demasiadamente com coisas que nos afligem. Mas apesar do versículo ser simples e objetivo e sua mensagem muito reconfortante, muitas vezes temos dificuldade em saber exatamente como lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Por que isso acontece, irmãos? Acontece principalmente por sermos imediatistas e egoístas. Queremos as coisas, aqui e agora, do nosso jeito. Mas eu quero dizer, com Deus não funciona dessa forma, querido. Com Deus esse tipo de pressão não funciona. E é aí que muitas vezes eu e você desesperamos. Por quê? Porque queremos dar jeitinho para as coisas. Você precisa saber uma coisa, querido. Eu e você precisamos saber, incutar isso na nossa mente, no nosso coração, uma coisa, que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade é um exercício de fé.
é um exercício de humildade, é um exercício de paciência e de perseverança. Então, como fazer isso, querido? A palavra lançando traduz um termo grego que indica um ato único de arremessar. Arremessar algo sobre, ou colocar algo em. Esse ato de arremessar ou colocar ocorre sempre visando um alvo muito bem definido. Isso significa que lançar é um ato sempre intencional e que exige algum esforço para que o que estivermos lançando seja de fato arremessado para longe de nós e atinja o alvo pretendido. Então, o que o apóstolo Pedro, quer dizer aqui, queridos, é que devemos arremessar, isso é, lançar as nossas ansiedades para longe de nós. Porém, não sobre qualquer alvo, não. Ele está falando aqui que devemos lançar, devemos arremessar, colocar sobre o Senhor. A ansiedade, sabe, irmãos, é um mal que atinge a pessoa tanto no seu aspecto físico quanto psíquico. Ela pode ser sinônimo de aflição, como também de agonia, ou simplesmente caracterizar um desejo ou opressão incontrolável por alguma coisa. A palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa a ideia de distração. E de fato, a ansiedade é um grande agente de desequilíbrio e desordem na vida, no mundo interior da pessoa, né? Então, seja como for, a verdade é que a ansiedade é um fardo pesado demais para qualquer pessoa. Mas a boa notícia, aleluia, é que ela não é um problema para Deus. Muito pelo contrário, nós vemos que a palavra do Senhor convida a cada um de nós a estar lançando sobre Ele, arremessando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia, amém? Então, é interessante, irmãos, notar que Pedro, ele escreve essas palavras imediatamente após ele dizer assim: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluia. Isso é lindo, irmãos. Então, a única maneira de lançarmos, de arremessarmos toda a nossa ansiedade no Senhor é confiando plenamente nele, aceitando humildemente o seu bom propósito para as nossas vidas, aceitando e tendo a consciência da segurança que desfrutamos debaixo da sua poderosa mão. Amém? Dá para você glorificar o nome do Senhor? Então, queridos, a razão pela qual você deve estar lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, arremessando, né? Como diz a palavra no grego, toda a sua ansiedade é porque Ele cuida de você. Ele cuida das suas coisas. Ele cuida dos seus problemas. Então, aqui é importante entender que quando lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, eu quero dizer, isso não quer dizer que todos os problemas das nossas vidas cessem imediatamente. Lembra do que eu falei? Jesus no jardim do Getsêmani, ele orando ao Pai, pedindo que passasse dele o cálice. Passou? Não, não passou. Né? Então eu quero dizer para você, e você diz para a pessoa que está ao seu lado, nem sempre Deus nos livra dos problemas. Você repetiu aí? Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Esse é o diferencial, meu irmão, aleluia, de lançar, de arremessar sobre Ele as nossas ansiedades, amém? Esse é o diferencial. O conforto está em saber que Deus cuida de nós. Ainda que os problemas persistam, Deus está cuidando de nós, aleluia. Então Deus, ele tem um cuidado especial com cada um dos seus filhos.
Na verdade, ele se importa tanto que ele pede que os seus filhos levem até ele, arremessem, lance sobre ele os seus problemas e as suas aflições, meu irmão. Glória a Deus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de privilégio da igreja do Senhor. Sabe, além disso, embora possamos nos sentir cuidados por Deus, e ter provas concretas e experiências desse cuidado no nosso dia a dia, a maior certeza que temos de que estamos debaixo da provisão e proteção do Senhor vem de onde, meu irmão? Vem da sua própria palavra. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, as Escrituras registram claramente as promessas do Senhor que garantem a sua presença, que garantem o seu cuidado, que garantem a sua proteção para aqueles que nele confiam. Então, cada um de nós escutarmos o conselho bíblico, que está lá no Salmo 37, versículo 5. O que é que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Dá para você glorificar o nome do Senhor? Sabe, queridos, o próprio Senhor, aleluia, o próprio Cristo nos ensina que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, porque o nosso Pai Celeste, Ele sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. Aí o apóstolo Paulo, aleluias, ele também escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Aleluia, isso é lindo. Sabe, então, meu irmão, eu quero dizer para você, se você está aflito, se você está ansioso, cuidado com a ansiedade, porque onde começa a ansiedade, ó, a fé acaba. Como diz George Miller, se você está aflito, se você está ansioso, eu quero dizer para você, descanse na certeza do cuidado de Deus. Prossiga firme, prossiga constantemente, aquilo que o apóstolo Paulo diz na palavra do Senhor, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aí quando você esquece, sabe como você esquece, querido? É arremessando, lançando sobre ele. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, confiantemente, firme, com humildade, com confiança, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade e confiando que ele está cuidando de tudo. Amém? Glória a Deus. Ele está cuidando de tudo, querido. Amém? De tudo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ele está cuidando de tudo na sua vida. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Deus, agradecer a Deus por essa confiança que Ele gera a cada dia mais em nós, através da sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, Senhor, eu não sei, ó Deus, eu não sei qual o problema, Pai, que os seus filhos, ó Deus, suas filhas estão passando, Pai. Qual o motivo de tanta ansiedade, de tanta dor, de tanta luta, de tanto choro, Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor chama os seus filhos, chama, ó Deus, a sua igreja para perto de si, Pai. O Senhor chama, ó Deus, com uma intenção, ó Deus, no seu coração de cobrir a tua igreja com tuas mãos, cobrir a igreja com os teus cuidados, Pai. Ó Deus, porque foi pela igreja que o Senhor morreu, foi pela igreja que o Senhor se doou, foi pela igreja, ó Deus, que o Senhor a resgatou, Pai, para si, ó Deus, para ser, ó Deus, uma noiva adornada, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Foi para essa igreja, ó Deus, que o Senhor deu a sua vida, Pai. Ó Deus, ó Senhor, e há intempéries, ó Deus, nas nossas vidas, na nossa caminhada, ó Deus, a luta, ó Deus, a dor, meu Deus, há espinhos. E a palavra do Senhor deixou isso muito bem claro, o Senhor Jesus deixou isso muito bem claro, que no mundo nós teríamos aflições, Pai.
Mas a palavra do Senhor diz também, ó Deus, eu sou de oração do aflito e do necessitado, aleluias. Quando que o Senhor atende, meu Deus? Quando esse aflito, esse necessitado, aleluia, ele chega diante da tua presença, Pai, e lança sobre o Senhor, arremessa sobre o Senhor, meu Deus, as suas lutas, arremessa sobre o Senhor os seus problemas, Pai, porque a palavra do Senhor diz que aquele que chega até o Senhor sem fé, ó Deus, não é galardoado, que aqueles que chegam ao Senhor com fé são galardoados, ó Deus, através da fé, através daquilo que, ó Deus, ó Senhor, move o coração do Senhor, Pai. Ó Deus, que essa palavra possa ter sido rema na vida, meu Deus, dos teus filhos, das tuas filhas nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, que possam, ó Senhor, a cada momento, ó Deus, como disse George Miller, que a aliança que ele tinha não era com o homem, a aliança que ele tinha era com o Senhor, Pai. Ele simplesmente entrou, ó Deus, no quarto dele, ó Deus, fechou a porta, ajoelhou, ó Deus, e disse ao Pai dos órfãos, falta pão. E o Senhor providenciou o pão, Pai. Porque, ó Deus, a aliança que o Senhor tem com seus filhos, ó Deus, é uma aliança inquebrável, aleluia. Ó Deus, é a aliança de pai para filhos, aleluias. Como disse o Senhor seria Deus, e eles seriam o seu povo, Pai. Ó Deus, é esse povo, ó Deus, que cada dia busca a tua presença, ó Deus, que se reúne na tua presença, Pai, e que se chama pelo teu nome, ó Deus, que se humilha perante a tua mão, ó Deus, para que a seu tempo, ó Deus, seja exaltado pelo Senhor, Pai. Ó Deus, a esse povo, ó Deus, que se humilha, a esse povo, ó Deus, que se prostra, a esse povo, ó Deus, ó Senhor, que chega, ó Deus, na beleza da santidade do Senhor, Pai. É a esse povo que será achado pelo Senhor, Pai. Como diz a tua palavra, aqueles que me buscam, esses me encontram. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja possa se achegar a cada dia mais, ó Deus, ó Senhor, diante da tua presença, Pai, e arremessar, ó Deus, arremessar os problemas ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, que essa palavra seja real, Pai, na minha vida, na vida da minha casa, na vida da minha esposa, minhas filhas, na minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, na vida da tua igreja, na vida dessa pessoa, ó Deus, que está ouvindo, ó Senhor, está participando dessa live, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Glória a Deus. Que a tua alma esteja segura no Senhor. Amém. Problemas todos temos. O Senhor não estaria longe de conviver conosco no meio dos nossos problemas. O diferencial, nós não somos isentos dos problemas. O diferencial é que Ele está conosco no meio dos nossos problemas. O diferencial é esse. E nos dando força. Aleluia. Nos dando força. Como diz o apóstolo Paulo, quando eles pensam que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Amém? Quando eles pensam que você é fraco, meu irmão, minha irmã, é aí que você é forte. É aí que Deus está dando uma volta, fazendo você dar uma volta por cima de toda a situação, de toda a circunstância, de todos os problemas que estão afligindo a sua vida, que estão afligindo a sua família. Deus está fazendo você dar uma volta por cima de tudo isso, para você e eu entendermos que é a boa mão do Senhor quem faz todas as coisas. Amém? Essa palavra seja rema na tua vida, como está sendo, como foi para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus quer fazer com que eu e você voemos acima das tempestades. Amém? Pelo amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo os envolva agora e para sempre. Todos concordam comigo? Amém? Boa noite. Deus abençoe o seu coração, querido. Graça e paz.